Tricolor. Beleza, Mike? Como é que tá as coisas? Bom demais. Como é que passou a quinta-feira, né? Quinta-feira, depois da vitória sobre o Sport. Surpreendente. Surpreendente desde da escalação, né? A hora que a gente viu ali um volante só o Pablo Maia, deu uma assustada. Mas depois na coletiva o Dorival explicou o porquê do Gabi Neves não jogar e tal. Mas, assim, o 2-0 também foi facilitado pela expulsão, né, Maico? Se não fosse a Sim, expulsão, o jogo estava bem apertado. Então, assim, mas a gente não tem nada a ver com isso. Fez a obrigação, foi lá 2-0, encaminhou a classificação, né? sim. Alexandre, dia feliz, né, cara? Você começar a Copa do Brasil, começar as oitavas da Copa do Brasil jogando fora. Eu apostei no empate. Você também Eu apostou no sim, empate, né? sim. É claro que eu acredito que, pelo menos para mim, ninguém falou que ia perder. Alguns falaram que ia ganhar, os mais otimistas, né? E um dia feliz, porque aí você já fica com isso na cabeça, né? Ganhamos a primeira, o Sport, querendo ou não, vai desfalcado para o próximo jogo, né? Sim, E agora a nossa decisão é em casa, né? exatamente. E assim, ó, abre até uma possibilidade do esporte vir até com um time alternativo, sei lá. Eu acho que eles não têm tanta esperança de vir aqui e reverter esse resultado. Então abre a possibilidade, às vezes, do esporte, que está na Série B, quer dizer, a prioridade do esporte no ano é subir para a Série A, né? Então, às vezes, vem aí com um time alternativo, e até o São Paulo abre margem também para o São Paulo, às vezes, poupar algum jogador, já que esse maio é aqueles jogos seguidos, né? Jogos difíceis. Então, abre a possibilidade ali, não de time misto, mas um jogador ali que está jogando mais, Pablo Maia, por exemplo, parece que ele completou a 10ª partida seguida no time. Então, quer dizer, tá precisando de um descanso também, né? Sim. Mas eu acredito que o Sport não vai abrir mão dessa segunda tentativa, né? Desse segundo jogo, porque tá participando do quê? Só da Série B e da Copa do Brasil, não é isso? Isso. Então, eu imagino que não. E o que você me fala da escalação? Você gostou da escalação inicial? O Luciano começou não jogando? Te agradou? Então, a princípio, um volante só, hora que eu vi, eu assustei, né? Como eu falei antes, eu assustei porque não é o estilo do Dorival jogar com um volante só. Então, o São Paulo jogou ali, você olha ali que tava num 4-1-4-1. Pablo Maia fazendo o volante, os quatro meio-campistas e o Caleri na frente. Então, esses jogadores de lado recompunham o meio-campo. Então, a hora que estava dentro do jogo, deu para ver o que o Dorival queria, o que ele estava pretendendo. Mas, assim, o São Paulo tomou um susto, né? Principalmente pelo lado do Patrick ali. O Rafael fez duas grandes defesas na hora que estava 0-0. Então, assim, não foi assim só flores, vamos dizer assim. Mas o time se comportou bem. Criou oportunidade também. Nestor teve oportunidade. Caleri chegou uma hora na cara do gol e bateu prensado. Então, tava um jogo parelho até a expulsão, né? Primeiro e segundo tempo, você tem alguma análise assim, resumida? Eu acho que o jogo foi bem igual, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Sport foi melhor nas chances no primeiro tempo. No segundo Sim. tempo, o São Paulo começou bem, também igual começou o primeiro tempo, né? O São Paulo começou bem e conseguiu ali segurar esse resultado. O Rafael muito bem. E o segundo tempo, o São Paulo já começou melhor, automaticamente teve a expulsão, e aí o jogo ficou para o São Paulo, né? Então podia até ter feito mais gols, mas tá bom, ficou meia hora praticamente com um jogador a mais, conseguiu fazer 2 gols e a vitória ficou tranquila, né? Maurício acabou de falar aqui que no Morumbi é 50 mil contra o Vasco, né? E a expectativa é de casa cheia mesmo, né? São Paulo vem embalado agora, ganhando confiança cada vez mais. Final de semana, à tarde, com certeza estádio lotado, né? Certeza, parcial de ingresso hoje, final da tarde aí do São Paulo, já dava 40 mil pessoas já. Então, assim, vai passar dos 50 mil, com certeza. É um final de sábado, né? Então a galera tá tranquila aí para ir aos jogos e 50 mil. Você sabe que em breve vai chegar na casa dos 100, né? Mas isso aí é assunto para outras lives. Vamos deixar, Outras vamos lives deixar, bem distantes.
Vamos deixar o projeto caminhar um pouco mais para a gente comentar sobre isso. É isso aí, é isso aí. Surpresa para muitos aí. É. Só os privilegiados já sabem, né, Alexandre? Só linkando aí também, não atropelando os assuntos, tem aí um acordo mais ou menos encaminhado com a New Balance, né? Sim, nós vamos falar sobre isso mais tarde também. Beleza. E sobre as substituições, Alexandre, no segundo tempo, principalmente após o Sport ter perdido um homem, né? Aí o Dorival entrou em ação, mexeu no time e parece que deu certo, né? Parece que surtiu efeito, as peças que ele mexeu foram importantíssimas, né? Sim, entrou o Gabriel Neves, o Marcos Paulo, Luciano, Natan entrou no finalzinho também, no lugar do Rafinha, e o Arboleda, né? Preocupou um pouquinho. Hoje já veio a notícia aí que ia fazer exame, porque não sabia se tinha sido uma cãibra muito forte ou algum tipo de lesão. E aí entrou o Alan Franco no lugar dele. As alterações que precisavam ser feitas. A hora que perdeu um jogador, aí o Dorival pôs o time mais para frente um pouco, com o Luciano ali fazendo dupla de ataque com o Caleri, e acabou fazendo gol, né? Marcos Paulo, muito importante, decisivo. Marcos Paulo jogou 25 minutos, participou do gol e fez o outro gol. Marcos Paulo também ganhando confiança, né? Um jogador que, igual a gente fala, o elenco do São Paulo, a gente não pode desprezar nenhum jogador. O elenco já é curto e não é um elenco tão qualificado igual outros times. Então a gente precisa de todo mundo, e com vários jogadores no departamento médico. Então a galera que veio do banco entrou muito bem. Se bem que o Marcos Paulo, em alguns últimos jogos aí, foi criticado, né? Não teve boas atuações. Ontem jogou muito bem, assim como jogou muito bem em outras oportunidades, mas teve jogos também que não jogou nada, né? Mas tá ganhando confiança, né? Tá mostrando que, mesmo oscilando, faz a diferença quando joga bem. Exatamente. E até você vê o Alan Franco, né, Mike? Que também é um jogador que a torcida parece que ainda não tem aquela boa vontade, mas é outro cara que é importante no elenco. Você tem ali de fora na zaga agora Diego Costa e Alan Franco. Não é uma zaga ruim, pelo contrário. Sabendo que a gente tem ali o Beraldo, que é um menino, e o Arboleda, que já tá assim, 30 anos. É um jogador também que precisa de um descanso. Então você tem dois jogadores ali no banco também que entra, né? Não digo que iguala ao Arboleda e ao Beraldo, mas mantém um bom nível. Então é isso, não tem jogador que pode ser desprezado no elenco de São Paulo. Isso aí é uma coisa, é um fato. Gabriel Exatamente. Neves, né? O Dorival até explicou na coletiva que não queria pôr o Gabriel Neves porque ele ainda está readquirindo a condição física. Eu não queria pôr o Gabriel Neves desde o começo. Esperou um pouquinho, falou assim, que ele fala que a gente não pode perder jogador. Então, assim, já espere contra o Vasco também, projetando já, algumas alterações novamente, né? Porque, igual a gente já falou no outro vídeo aí, maio é complicado, e até então, São Paulo tá saindo muito bem, né, Mike? Sim, tá saindo muito bem, né? O resultado de ontem, eu acho que até então foi o principal bom resultado, né? Nesse mês. Numa competição em que eu ainda comentei, né? Na live passada, que o São Paulo deveria pensar já em eliminar a Copa do Brasil para focar em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, né? Porque vai chegar uma hora que vai afunilar essa questão de ter que escolher ou um ou outro, né? Mas aí a gente liga um modo iludido, né? Que é o torcedor Sim. São Paulino sempre tem, e aí agora já começa a pensar em grandes coisas, né? Sim, tanto é, e a Copa do Brasil paga muito bem a cada fase que você passa. Então, a situação financeira do São Paulo já não é lá grande coisa. Você passa agora para as quartas de final, e aquilo que a gente falou, vai ter sorteio depois. Vai vir pedreira? Vai. Só que é o seguinte, do outro lado, quem pegar o São Paulo também não vai achar bom, vendo o jeito que o São Paulo está jogando. Então, assim, é os dois lados da moeda. Sim. Alexandre, aproveitando que nós estamos falando sobre o resultado do jogo de ontem, vários outros, acho que todos os times, né, jogaram ontem, com exceção de Fluminense e Flamengo, que jogaram na terça. Sim. Empataram, né, 0-0. Ainda está totalmente em aberto esse jogo, até porque eu considero os dois times jogando em casa sempre, né? Porque joga no Maracanã, já está acostumado, não tem viagem. Então, por mais que o mandante
tem ali a vantagem da torcida, tá em casa de qualquer forma, né? Eu vou ver aqui, ó, resultados de ontem. Santos empatou com o Bahia, Palmeiras ganhou de 3-0, dificilmente o Palmeiras perde. Esse aí né? eu acho que já passou o facão, já. Já. O Santos e Bahia tá bem aberto, né? Porque agora o Santos tem que ir lá na Bahia e difícil. Agora eu acho que o favoritismo tá mais com o Bahia do que com o Santos, é verdade, né? Grêmio e Cruzeiro 1-1. Próximo jogo no Mineirão. Esse jogo vai ter jogão, tá totalmente aberto também. E eu não consigo ver assim um favorito disparado, não. Esse jogo eu acho que vai ser muito bom de assistir. Sport São Paulo. São Paulo acaba sendo favorito agora, vai jogar dentro de casa, né? De repente o Dorival entra até com uma força maior no primeiro tempo e depois acaba mudando algumas peças, né, para poupar. Não sei se seria interessante já entrar tão confiante assim também, né? Entrar com um time misto, com um time muito alternativo. Acho que não dá para pensar nisso, não. O que você acha? Então, esse jogo de volta, se não me engano, é dia 1º de junho, não é isso? Isso, é. Então, quer dizer, talvez até lá, a gente agora, depois do jogo do Vasco, tem o Porto Cabete lá na Venezuela. Aí sim eu acho que é um jogo para entrar com um time bem alternativo. Porque a gente vai ter jogado quarta-feira, jogar sábado, e acho que o jogo com o Porto Cabelo é terça, se não me engano. Então aí sim, esse jogo da Venezuela é desgastante, aí sim pode pôr um time bem alternativo. E depois, Goiás, né, em casa. Sim. Então, contra a volta contra o Sport, até lá a gente vai ter que ver como é que vai estar, né? O Dorival falou na coletiva que para começo de junho já deve ter retorno de 1 ou 2 jogadores que estão no departamento médico, provavelmente Igor Vinícius, David, Erisson, mas ele falou começo de junho, então não é logo pro dia 1º. Então vamos ver Sim. até lá. E correr tudo bem, né? Sim. É melhor nem contar. Nem Porque contar. a gente não está podendo contar nem com os que estão à disposição, né? Imagina os que estão em recuperação. Mais tarde também nós vamos falar sobre o Galopo, hein? Assunto que deu o que falar essa semana. América 2, Internacional 0. Podemos considerar que esse resultado foi uma zebra, mesmo a América jogando em casa? Ou não? Apesar que o Inter não vem bem, né? Faz tempo. Até o que se comenta aí é que o Luxemburgo está esquentando o lugar para o Mano Menezes. E o Mano Menezes não deve ter vida longa lá no Inter, a pressão já está grande, e o Pode Corinthians ser já que... tentou tirar ele de lá, e o Luxemburgo não vai bem, então tá juntando as coisas aí. Eu deixaria o Luxemburgo mais um pouquinho lá. Pode ser que se resolva as coisas pelo próximo jogo aí do Inter, né? Contra o América em casa, a torcida vai estar em casa, fazendo pressão, quer classificar, tem que ganhar de 3-0, né? Isso. Pode Se ser não me engano, tem Grenal agora, não? No Brasileiro? Grenal? Deixa eu dar uma olhada aqui, Alexandre, peraí. Próximo jogo do Inter é Grenal, verdade. Na 18 Arena do Grêmio. domingo, lá na Arena do Grêmio. Então são 3 jogos, né? A primeira, Mano Menezes já perdeu. Agora tem contra o Grêmio. Eles não vão querer mandar ele embora, eu acredito, antes de jogar contra o América, que é uma decisão, né? Mas Mas sei esse jogo também. contra o América aí é lá dia 30. Vai ficar mais o maio, né? É perigoso fazer um troca mesmo com o Mano, viu? Porque o Luxemburgo não passa de maio também, né? Você lembra que eu te falei na última live? Ontem já perdeu, né? Sua zica tá braba. Tá brava. Atlético Sim. Paranaense e Botafogo, 3-2 para o Atlético Paranaense. Buscou 2-0 contra o Atlético Paranaense, estava 2-0 Botafogo, buscou. Vitor Bueno, Fernandinho e Vitor Roque viraram. Tá aberto, né? Porque o Botafogo vem bem, quando joga em casa, tá aberto. Saudade do Vitor Bueno? Não, nenhuma. E do Pablo? Muito menos. O jogo tá totalmente aberto, né? Agora joga no Rio de Janeiro, o Botafogo é forte, jogando em casa, jogão também. Então até aqui dois jogos que vai ser bom de assistir, que é o Grêmio e Cruzeiro, o Inter, porque precisa ganhar, né? Sim. O Mano Menezes vai ter que fazer alguma coisa para vencer, e o Atlético e Botafogo.
E esse jogo é bom de assistir também, porque aí nós vamos torcer, né, pro Atlético Mineiro, que é o Atlético Mineiro e Corinthians dentro da Arena Corinthians. O Corinthians tem que ganhar lá também, no sufoco, na mesma situação do Mano Menezes, o Luxemburgo vai ter que reverter esse placar. Ah, mas pra mim o Atlético já passou o facão também. É, E aí o esse Corinthians vai ter que, em casa, vai ter que sair pro jogo, sei lá como, que jeito. E aí é Hulk, Paulinho, é Zaratio, é Pavon, eles não vão aguentar, não. Perigoso e, tomar outra funda dentro de casa. e Flamengo e Fluminense, o que você me fala? Esse tá mais aberto do que todos, eu acho. Esse é mais aberto ainda. Porque é aquele negócio, né? O time do Diniz, excelente, mas é o Diniz, entendeu? É o Diniz. Então, esse jogo que tá empatado, eles vão partir do princípio que tá empatado. O Diniz meter esse time pra frente aí e o Flamengo já meter 2-0 logo de cara, não custa. E ao mesmo tempo também pro Fluminense meter 4-1 igual meteu no último Carioca. Então, assim, é bem aberto. É um jogo que eu gosto de assistir. Eu assisti esse último na terça-feira. É um jogo legal de ver. Para quem gosta de futebol, é um jogo legal. O São Paulo meio louco, né? Então. E o que você achou do Gabigol com o Marcelo e tal? Deveria ter ficado quieto, né? Depois falou que tava Mas brincando. ali é dois caras que gostam desse tipo de coisa, né? Então, deixa os dois lá e vida que segue. Alexandre, os destaques da partida de ontem. Para mim, assim, o principal foi o Rafael, porque na hora que a gente mais precisou, que foi quando o Sport estava com o time completo, a gente estava jogando mal. Assim, não é que estava jogando mal, mas estava sentindo a pressão do Sport, né? Wagner Love chutando bem de fora da área, o Sport conseguindo chegar com perigo, e o Rafael fez defesas importantes aí para a gente no primeiro tempo. Depois, com a expulsão, tudo ficou mais diferente, aí teve menos chance para o Sport, a gente acabou resolvendo o jogo. Mas, para mim, o melhor em campo foi o Rafael. O que você achou do jogo de ontem em relação ao destaque? Concordo, Mike. Para mim, o Rafael, melhor em campo, é igual você falou. No momento crucial ele apareceu e tá mostrando confiança, né? Você pode ver que a cada jogo ele não é. O time do São Paulo não sofre tanto agora na defesa, né? Tá mais bem protegido, mas quando o Rafael é exigido, ele não compromete de forma alguma. Para mim, Sim. ele, o principal destaque, por conta dos momentos cruciais, ele estava lá e fez grande defesa. E menção honrosa, mais uma vez, para o Beraldo. O cara tá jogando demais, tá achando passe pro companheiro, muito bem na cobertura. Para mim, é o jogador mais regular do São Paulo até agora também, desde que o Dorival chegou. Alexandre, duas observações ontem, né? Tínhamos comentado que na live passada nós falamos que o Denis voltaria contra o São Paulo. Isso não aconteceu. O Denis continuou machucado, né? Deve estar em recuperação ainda. Não São jogou. uns 4-0 para nós. E o que chamou a atenção, que eu nem tinha percebido, para te falar a verdade, o Jandrei quebrou a mão, não foi isso? Foi, acho que teve uma luxação na mão, no dedo, sei lá. E o goleiro escalado ontem para ficar no banco foi o Leandro Matias. Isso, o goleiro do Sub-20. Na E o verdade, Felipe acho que nem tá mais no Sub-20, né? Acho que ele já é, subiu. já está Ele, ganhando espaço, né? Querendo ou não. Então, contra o Fortaleza, o Felipe Alves não podia jogar, né? Porque ainda tem contrato, né? Ele está emprestado para o São Sim, Paulo. sim. Agora, o de ontem eu não entendi o porquê Então, do Felipe Alves não estar no banco. essa observação, eu coloquei ela porque o que acontece? Quando o Rogério estava no comando, ele levava 2 goleiros para o Pro banco de banco. reserva, até meio que sem necessidade, né? Levava 2 goleiros para o banco de reserva. E, geralmente era o Jandrei e o Felipe. Isso. Aí depois o Dorival chegou e ele tem revezado entre Jandrei e Felipe. Sim. Cada jogo um vai para o banco. E ontem eu estranhei essa decisão, porque o Felipe Alves até então não estou sabendo de nada.
não foi para o banco, e quem foi o jovem garoto, Leandro. E se precisa, hein? E se precisa de um goleiro contra o Sport, analisa isso. É aquilo, a gente tem que partir do princípio que o Leandro tá treinando todo dia lá junto com o Jandrei, Felipe Alves, Rafael. Então, assim, tem que ter confiança no moleque. E eu acho que agora, com o Jandrei fora, o Dorival deve revezar os dois goleiros. Por exemplo, Felipe Alves uma hora no banco e o Leandro outra até o Jandrei voltar. Mas é isso, cara, se o cara tá no São Paulo, ele vai ter que ter qualidade. E assim, posso te falar, às vezes não que ele torça pro Rafael machucar ou ser expulso nem nada, mas às vezes é uma oportunidade que o cara tem de entrar no jogo também, né? Então ele fica ali, então ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado. Então, mas é isso, o Rogério levava dois goleiros para o banco, acho que sem necessidade, a não ser que você não tinha jogador para compor, você levava os dois. Mas eu acho desperdício levar dois goleiros. Eu imagino que tenha sido alguma questão de opção ou por necessidade do Felipe Alves ficar de fora. Eu acho que é necessidade, sentiu alguma coisa, mas eu achei estranho o fato de um jogo importante colocar um menino, né, sendo que de repente poderia colocar ele num jogo no Morumbi, que é o próximo, um exemplo, em que pode estar mais tranquilo e tudo mais. Mas deve ter acontecido alguma coisa, Isso a gente vai saber no próximo jogo, né? Contra o Vasco, Sim. porque de quarta para sábado é pouco espaço de tempo. Então, se o Felipe Alves não aparecer no banco, é porque tinha alguma coisa relacionada à lesão, alguma coisa assim. Então, agora no jogo do Vasco, a gente vai poder ter certeza, né? Isso aí. Então, falando mais sobre os destaques, né? Rafael, o Arboleda. Nós vamos falar do Arboleda, que foi um destaque, mas não foi só ele. Vamos falar do Arboleda mais para frente, porque tem essa questão. Ou vamos falar do Arboleda agora? Vamos falar do Arboleda? Vamos. Arboleda jogou bem, né? Como sempre. E aí saiu sentindo até então cãibra. Sim. Aí foi pro vestiário, e aí Dorival disse na coletiva que preocupa, porque ele não sabia se a dor era de cãibra ou muscular, né? E até agora não tem nenhuma notícia concreta de diagnóstico, mas já sabemos aí que muito provavelmente a Arboleda não joga contra o Vasco. Isso. É aquilo, Michael. O que assustou foi ele pôr a mão ali no posterior da coxa, né? Aquilo ali que foi o preocupante, porque a primeira imagem que teve é ele com a mão na posterior da coxa. Então, assim, cãibra pega dali de cima também, até lá embaixo na panturrilha, deixa a perna dura, então pode ser. Mas o São Paulo não divulgou nada, né? Porque acho que viajou hoje à tarde, então, por exemplo, para amanhã, o São Paulo deve fazer algum exame e a gente deve ter notícia do Arboleda, mas eu acho que a princípio ele não deve jogar contra o Vasco. E assim, se não tiver condição, tranquilo. Mas me preocupa porque o Vasco tem o Pedro Raul, que é o atacante lá bem alto, e o Arboleda por cima não perde uma praticamente, né? Então, se o Arboleda não jogar, aí tem essa preocupação. Apesar do Diego Costa ser bom na bola aérea também, mas o Arboleda é acima da média nesse quesito, né? O Então Arboleda. vamos esperar para ver. Mas, assim, se tiver um sinalzinho qualquer que pode ser uma lesão ou que pode agravar, deixa ele quieto. Melhor você perder o Arboleda aí por um jogo do que perder por um mês, né? E o saudoso Jegson Mendes, faz tempo que eu não vejo o Jegson Mendes em campo. Você acha que está acontecendo? Perdeu aquele pênalti lá naquela eliminação, mas já faz tempo. Depois daquilo, você acha que pode ter abalado? Você acha que pode ter prejudicado? Ou é a opção do Dorival? Não, o Dorival, ele falou dele, né, numa coletiva. Eu acho que foi depois contra o Inter, acho que ele entrou. Foi a única vez que o Mendes entrou.
Ele entrou no finalzinho de jogo contra o Inter, se não me engano. Mas foi perguntado, né, antes desse jogo, por que ele não estava entrando. E o Dorival falou que ainda precisa corrigir algumas coisas. Só falou isso. Eu acho que não é parte física, porque toda vez que o Mendes entrou, ele foi bem, assim, você não via ele ser um jogador que estava ou acima do peso ou mal fisicamente. Eu acho que é questão tática. Eu acho que ele ainda não assimilou, talvez, o que o Dorival quer que um segundo volante faça, igual o Gabriel Neves. Ontem só recapitulando, o segundo gol do São Paulo foi uma enfiada do Gabriel Neves para o Caleri. O Caleri cruzou para trás e o Marcos Paulo fez o gol. Então, às vezes, o Dorival ainda não viu essa parte tática do Mendes, que ainda dá para colocar o cara, mas é aquilo que a gente fala. É mais o jogador que não dá para você desprezar, né? Sim. Tem que ir aos pouquinhos e tal. Mas eu acho que é mais questão tática, eu acho. Esses últimos jogos que ele atuou foi contra o Inter, Botafogo e Ituano. Depois ele ficou Isso. 5. Depois do Botafogo, ele ficou 5 jogos sem atuar. Depois do Inter, ele já tá 3 jogos sem atuar. Sem nem entrar nem no final Nem dos jogos. não. Então, perdeu Isso aí. espaço, né? Rodrigo Nestor. Vai treinador, chega treinador, torcida sempre pegando no pé e o Nestor tá lá. E todos os treinadores que passam mostram, através de entrevistas, através até mesmo de escalações, que o Nestor é importante para o time. A gente falou um pouco sobre ele, e mais uma vez ele jogou, né? O que você me fala sobre o Nestor? Você acha que realmente a gente está batendo nessa tecla de que nenhum jogador no São Paulo pode ser descartado? Sim. O Nestor entra nessa lista? Entra também. O Nestor não pode ser descartado de forma alguma. Mas é aquele negócio. O Nestor, eu acho ele, por exemplo, para primeiro volante sem chance, segundo volante também não. Então, quando tem dois volantes atrás dele ali, ele é um cara refinado, ele acho que é o maior o jogador de São Paulo com mais assistências, acho que no ano. Ele tem um toque de bola bom, ele tem uma visão de jogo. O problema dele, para mim, maior é o combate. Ele é muito franzino, ele não ganha uma dividida. Quando ele quer driblar alguém, ele perde a bola na maioria das vezes. Ele é aquele jogador que tem que fazer, sem comparações, né? Tipo igual o Ganso faz hoje. Recebe a bola, já tenta achar o companheiro, dois toques na bola, entendeu? Eu acho que é esse que tem que ser o estilo dele. Mas, igual falou, é mais um jogador que não pode ser descartado, é importante, ainda acho que ele precisa ganhar mais força física, mas às vezes é do biotipo do cara também, né? O jeito dele jogar. E Mas eu achei assim, o ano passado, ele pior. Eu achei assim, mesmo com o Rogério até. A gente pega no pé tudo, mas mesmo com o Rogério, ele já estava atuando melhor do que o ano passado. Só que é o leva-se seguinte, tempo também, né, tem Alexandre, para jogo, adquirir essa força. isso, precisa ter um entendimento também, tanto o Rogério tinha que ter, e agora o Dorival, que, por exemplo, pode ter jogo que você não precisa entrar com o Nestor jogando. Você vai pegar o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, é um jogo pegado, é um jogo mais físico. Talvez não seja jogo para o Nestor entrar jogando. Você está entendendo? Sim. Não sei o que você pensa, Marcos, sobre isso aí. Não, eu acho que o Nestor não pode de forma alguma ser descartado, porque é cria nossa, eu acho que sempre tem que ter cria nossa ali envolvida no time, não pode ser só jogador que vem de fora. E você tá me ouvindo? Parece que você Tô travou te aí. ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. E essa questão de ganhar força também leva-se tempo, né? No Brasil sempre levou mais tempo para desenvolver atletas em relação ao exterior. De repente, você colocar ele para jogar na Europa, ele consegue adquirir isso aí com menos tempo. Aqui não tem nem tempo específico para isso, né? Jogo atrás de jogo também. Jogo atrás de jogo, exatamente. O calendário que tem aí judia, né? Digamos assim, do atleta. Mas Isso. o que eu acho é isso. O Nestor não tem nada assim para reclamar a ponto de pegar no pé dele. Eu tinha para pegar no pé do Pablo,
Nem do Igor Vinícius, para te falar a verdade, eu não pegava no pé. Mas é um jogador que, como vários outros, que se sair do São Paulo e ir para alguma equipe, se destaca. É lógico que depende da equipe, né? Sim. Se destaca. Então, assim, eu gosto de ter o Rodrigo Nestor ali. Rumores, por falar em Rodrigo Nestor, lembrei aqui agora, rumores sobre Rodrigo Caio voltando? Não, né? Só. Não, ele vai acabar o contrato dele agora no final do ano com o Flamengo e a partir do meio do ano acho que ele pode assinar já um pré-contrato. O Flamengo não procurou ele. É um cara que as lesões, né, o Marco, é um cara que Teria espaço? acho que hoje no elenco do São Paulo não teria. Eu acho que não teria espaço. É um jogador, uma bomba relógio em relação à lesão também, entendeu? Mas aí você fala pensando também na questão de investimento, valores, salário, né? Então, porque assim, vamos supor que quem quiser contratar o Rodrigo Caio vai pagar só pelo salário dele, né? A partir Sim, do. entrando em contrato. Não sei qual que é o salário dele do Flamengo, não deve ser pouco, mas eu não sei se vale a pena se arriscar um jogador igual esse aí de tantas lesões, cara. No São Paulo, eu acho que principalmente não. Se o Rodrigo Nestor cair no departamento médico do São Paulo, lá, ele volta só com 38 anos, esquece. Vira doutor por lá, né? Ele volta para jogar o Legends. Alexandre, o giro da rodada, já falamos sobre os resultados. E agora, mudando de competição, vamos falar sobre o próximo jogo de São Paulo. São Paulo e Vasco, no Morumbi. É no domingo, o jogo de São Paulo? Sábado, acho que 6h30. 6h30. Sábado, 6h30. Horário bom, casa cheia. Para mim, inclusive, para assistir jogo, eu acho que é o melhor dia, é o sábado, para ir no Sim. estádio e tal. Porque aí no outro dia você pode aproveitar o dia inteiro para descansar. E esse horário agrada também, né? 6h30, tá tranquilo, apesar que deve estar fazendo um frio danado lá em São Paulo. Acaba cedo, né? Quer dizer, 8h30 É, acaba o jogo. não acaba tarde, né? 8h30 todo É. mundo vai, come alguma coisa, vai para casa. E o que você imagina desse jogo aí? É jogo para fazer 3 pontos. Não tem o que pensar. O Vasco é um time gigante, né, do futebol brasileiro aí, mas São Paulo no Morumbi, 50 mil, é 3 pontos na marra. Tem que ser nem que for na marra. Entendeu? É esses pontos aí que lá no final faz a Independente diferença. se tem Arboleda ou não, é obrigação ganhar. Não é que é obrigação ganhar, porque, igual eu falo, o Vasco tem alguns jogadores bons, mas eu falo contexto, né? A gente vindo uma vitória contra o Sport boa fora de casa, Copa do Brasil, 50 mil pessoas, então tem que ganhar. Não é obrigação, mas tem que Não ganhar. é obrigação, tem que ganhar. 3 Tem que pontos ganhar, tem né? que Tem que pôr na marra, 1-0, chorado. É o típico jogo que tem que ganhar, porque, vamos dizer assim, Tem que ganhar pela torcida, né? Nem que seja por isso. Pela casa cheia, pelo sim, apoio. sim, mesmo que for com algumas alterações no elenco, no time, o elenco do Vasco não é melhor que o do São Paulo. Vamos lembrar que na zaga deles lá tem o Léo Pelé, né? O Pé o Lelé tá lá. Joga. Então, é, há controvérsias. Mas meu palpite, né, já adiantando aí, eu acho que 2-0 São Paulo, eu acho que o Caleri volta a marcar nesse jogo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o Vasco antes de dar meu palpite. O Vasco não tá na Copa do Brasil. Tá preocupando só com o Brasileirão? Não, ele tá. Quantos dias? Uma semana, né? Vai ficar uma semana trabalhando só para esse jogo do São Paulo. Apesar que é o Vasco, né? Então, Então, Vasco. Vasco da Gama. O Vasco vem de derrotas e empates. Não ganhou. ele só É, ganhou, acho que na estreia contra o Galo, lá no Mineirão. na Foi um verdade, jogo. ganhou os 2 primeiros jogos, depois não ganhou mais nada, É. pelo que eu estou entendendo aqui.
Então, O por isso Vasco, que fica uma certa obrigação mesmo ganhar esse jogo. sim. Já o São Paulo vem com sequência de vitórias e empates. Era Dorival sem derrotas, hein? Era Dorival invicto. 4 vitórias e 4 empates. Tá fazendo o que precisa ser feito, né, Alexandre? E 2 gols tomados só até agora, hein? Continua, 2 gols. Passa jogo, pós-jogo, 2 gols, sendo um de pênalti contra o Corinthians. São Paulo em 10º lugar com 9 pontos, Vasco em 16º, 1 ponto na frente do Corinthians e a uma posição só da zona de rebaixamento. O Corinthians na zona de rebaixamento e o Mas Vasco. São Paulo agora, pelo brasileiro, tem 2 jogos em casa que os 6 pontos é bem palpável, né? É, Vasco e depois verdade. Goiás. Aí a gente entra lá no bolo de cima ganhando esses 2, independente do que acontecer. Rodada vai ser legal, hein? São Paulo e Vasco. São Paulo pode ganhar e afundar um pouco mais o Vasco. E aí eu tava pensando, nossa, mas aí ajuda o Corinthians. Mas o Corinthians vai pegar o Flamengo, que tá em 9º lugar. Então é confronto ali de 9º e 10º contra 16º e 17º. 17º. Então mais um jogo aí que o Corinthians pode perder também. Final de semana Também vai ser bacana. é aquilo que eu vou repetir novamente. Se o corintiano tá triste, a gente tá feliz. A gente tá feliz. O Corinthians joga no domingo, às 16 horas, horário tradicional. Acho que é o único jogo do domingo, eu acho. A rodada acho que é toda no sábado, se não me engano. É isso aí. Falamos sobre a projeção, né? Eu não dei meu palpite, mas eu acho que São Paulo e Vasco no Morumbi. Ué, Alexandre, eu vou de 2-0. É igual eu, 2-0. Depois de 2-0? 2-0. Caleri Então eu não e. vou de 2-0, não, porque você falou que ia empatar, eu também falei e nós ganhamos o jogo. Eu vou de 3-0, então. Pra mim 3-0. vai Caleri e Rato. Ah, eu não vou dar palpite de jogador, não, porque eu sei que eu não vou acertar, mas 3-0, 3-0 eu aposto. É isso. O importante é os 3 pontos. Sim. Alexandre, Adidas vai encerrar o contrato e não vai renovar, pelo jeito? Parece que não. Não teve conversa. O contrato aí depois você pode confirmar, mas acho que é só até o fim do ano também, né? Adidas. Mas você não gosta da Adidas? Você não acha que... Você não torce Gosto, que fique? gosto, cara, mas assim, é aqui, né? Money. Paga pouco para Não nós? sei, não sei. Às vezes, para renovar o contrato, é um valor que a New Balance talvez seja melhor, entendeu? E a New Balance, ela tem alguns pontos específicos, alguns times específicos. Ela patrocina, se não me engano, o Liverpool. Então, ela quer entrar mais nesse mercado brasileiro aí, e tá vendo São Paulo uma grande oportunidade. Os uniformes dela também, da Adidas é legal também. Adidas, Nike é as melhores, não tenho o que falar. Sim. Puma é legal também, e a New Balance quer entrar nesse mercado agora com os 2 pés na porta. Então, Eu gosto talvez o da Adidas. que vem aí seja legal. Eu gosto da Adidas. A Adidas, inclusive, foi a única fornecedora que fabricou um tênis do São Paulo. Inclusive, eu tenho esse tênis, eu achei muito legal. Foi difícil de comprar ele, até te contei a história desse tênis. Sim. E nenhuma outra marca de material esportivo fez isso, né? E, Criar um por, tênis. por coincidência, eu e você de Reebok hoje, né? E com a camisa do Rogério, né? Porque você sabe que essa aqui é dele, né? É, camisa do Rogério. É mito sempre, mito eterno. Como jogador, mito eterno. Como técnico, quem sabe mais pra frente, né? Quem sabe, quem sabe. Não, a gente torce por isso também. Como treinador é mito de terno. Parece que tá morto, né? Não, não, isso aí nós não podemos falar, não. Ele gastava mais energia do que os próprios jogadores, né? Você Não, vai ter sim, que sim. concordar comigo. Mas o Rogério é passado como treinador, vamos sempre lembrar ele como o grande jogador que foi, né? O São Paulino que foi, o tanto que de alegria que ele deu pra gente aí. Mas agora é o Dorivalismo quem manda. Aí a New Balance, tá Isso.
nos rumores aí de que talvez chegue, né? Seria mais ou menos no naipe da Under Armour, não sei se eu falei da forma correta, né? Isso, Mas isso. tinha também as camisas bonitas e tal, coladinhas. Ainda bem que fizeram uma para torcedor, porque senão né, ia passar vergonha, né? Que a maioria na época não servia. Mas ficou um bom tempo também no São Paulo. E vem com umas propostas, parece que mais interessantes, né? Eu lembro que, se não me engano, foi com a Under que a gente teve camarote exclusivo, não foi? Fizeram um Teve, camarote lá dentro. teve. Dá a Teve. impressão Não, os que essas uniformes marcas. delas não era ruim, não. Não, Era os uniformes bonitos até. E assim, eles faziam um marketing agressivo, né? Tipo, muita coisa relacionada ao São Paulo mesmo, assim. Eles veio assim também para arrebentar. Foi legal, sim. a época da Under Armour foi legal, não foi ruim, não. São coisas que vão e vêm, né? Essa questão de fornecedor de material. Eu Sim, só não me lembro da Nike. A Nike já não, patrocinou o São Paulo? nunca patrocinou. Penalty, Adidas, Reebok, Under Armour, eu não sei, assim, lá pros anos 80. Eu lembro que tem a camisa de São Paulo que é patrocinada pela Le Coq Sportif. Não sei se você lembra dessas marcas de Não, tênis. isso aí já É, é em é. 1970. Eu nasci em 90. Era aquela época que era acho que a Coca-Cola que ainda patrocinava São Paulo Sei. também. É bem antigo, mas a Nike nunca, Nike nunca. Por que será que a Nike patrocina Corinthians, patrocina Flamengo, e São Então, Paulo eu não não sei está se livre de tem, Nike? eu não sei se às vezes tem alguma coisa relacionada à exclusividade em estado também, né? Por exemplo, se patrocinar o Corinthians, não pode Ah, ser sim, outro no sim. mesmo estado. Que nem Até a do porque ele Palmeiras, se não me patrocina engano, o é a Palmeiras Puma, né? também, né? De quem? Acho que a do Palmeiras é a Puma, se não me engano. Acho que sim, é verdade. Então, Não às tinha vezes pensado tem nisso. exclusividade, né? Então, por isso que eu tô te falando, talvez a New Balance venha aí com um valor muito bom e para arregaçar também. Vamos esperar para ver. É aquele negócio, só pode precisar de dinheiro. Dinheiro for bom, material esportivo legal, fazer umas camisas que agradam o torcedor, show de bola. Alexandre, eu vou ler uma matéria aqui que é sobre o Galopo. Sim. E eu vou até pegar o celular mais próximo aqui, que são muitas informações e que no final acaba que fica muito confuso, né? Pelo menos quando a gente tenta entender o porquê de tudo isso. Galopo, para quem não sabe, tá machucado, né? Machucou contra, não lembro qual foi o jogo que ele Palmeiras, machucou. no Allianz. Contra o Palmeiras no Allianz. Isso, era jogo importante, o Galopo machucou. E de lá para cá, Foi o jogo que São Paulo, acho que empatou, né? Foi 0-0? Não lembro se foi. não Acho que lembro. não lembro o resultado desse jogo. Ele machucou assim numa bola boba lá, ele subiu, a hora que ele voltou, Sim. aí rompeu o ligamento cruzado do joelho. E aí de lá para cá, Galopo machucou e o Rogério ainda era comandante, estava naquela de, eu acho Na que melhor tinha, fase do Galopo, né? sim, a hora que estava fazendo a diferença, né? Como a gente sempre espera de um jogador no São Paulo, aquele que faz a diferença. A gente até estava conversando sobre isso na época, que o São Paulo precisava de um cara, precisa, né? Sempre de um cara que faz a diferença, que traz os 3 pontos. Poderia ser Isso. O Galopo machucou num jogo importante também e tal. E aí estava naquela fase de transição do departamento médico, coincidiu o Galopo machucar, e aí o Galopo decidiu por ele mesmo fazer a cirurgia na Argentina. Sim, mas teve acompanhamento de gente do São Paulo junto, né? Então, Claro. isso que você falou, que deixa mais ainda tudo isso, essa história, confusa, né? Porque eu vou ler Mais aqui. sombria, né? Hã? Deixa a história mais sombria. Isso, mais macabra do mundo. Eu vou ler aqui, ó. A verdade sobre Galopo.
Isso aqui a página Agonia Tricolor publicou no Instagram. Agonia tricolor. E agonia é a vida do, é a vida do São Paulino, né? Mas assim, Agonia Tricolor publicou, e deve ser uma página séria, porque é a Arquibancada Tricolor que repostou o que eu vou ler aqui agora, com os prints, né, dessa página. A verdade sobre Galopo. Agonia. Foi uma nova cirurgia, e o retorno pode levar 1 ano. Então, o que ele fez agora, Alexandre, porque tem muita gente que não sabe, o Galopo, ele foi operado novamente. Né? Eu não sei se foi tipo uma correção da cirurgia ou se deu um problema na cirurgia. Tá bem confuso isso aí, né? Então, eu vou falar sobre tudo isso aqui e no final você vai ver que vai ficar confuso do mesmo jeito. Mas tem muita coisa importante. Uma agonia, né? Uma agonia. Uma agonia tricolor. Uma novela. Isso. O retorno pode levar 1 ano. E aí, você vai ver que aqui vai falar que esse 1 ano é a partir de ontem, porque foi a data mais ou menos da nova cirurgia. Aquele prazo que deram quando operaram lá na Argentina, ele zerou a partir de agora. E porque tinha uma previsão, né, inicial de, às vezes, em outubro, ele voltar. Sim, aí ele zerou e agora tem um novo prazo que é de 1 ano, certo? A intervenção em Giuliano Galopo aconteceu por um colapso ou nova lesão, e não por simples remoção de fibrose. A informação vem de fonte muito confiável que viu a cirurgia, certo? Os detalhes que temos são: ao ser internado no dia 10 de maio, no Hospital Albert Einstein, agora, nesse mês, para fazer essa cirurgia, Galopo fez uma cirurgia de ligamento cruzado anterior completa, liberada pelo Dr. Moisés Corrêa. Para ficar claro, tudo o que foi feito na Argentina perdeu-se e a recuperação recomeça do zero. Certo? Então, aí, né, cara, é que a gente fala, né, o departamento médico tinha que aproveitar um dia, igual amanhã, tal, sei lá, ter uma coletiva, explicar caso por caso, né, eu acho que seria importante pra gente, que é torcedor, que não tem a fundo, não sabe a fundo o que acontece, eu acho que seria interessante, mas nunca que eles vão fazer isso, né. Mas a agonia não acaba aqui não, vai vendo. Ixi, haja agonia. Membros da equipe definiram a técnica utilizada pelos argentinos como obsoleta e mal realizada. Ué, mas aí igual você, então você falou que ia piorar, porque tinha gente do São Paulo lá. Exatamente. Você vê que vai ficando confuso. E o que estava... Pera, não, tira esse bisturi daí que o trem tá feio, né? E não, sei lá. O que estava errado? Essencialmente, utilizaram um parafuso de titânio para fixação do enxerto no fêmur e na tíbia, parafuso com arruela em poste. Não entendi nada, mas... eu não sei se é isso aí não, hein, Mike? Essa página aí, eu não sei se... Não, calma. Essa forma de fixação do enxerto é hoje rejeitada pelos principais especialistas brasileiros. Corrêa usou botão no fêmur e parafuso apenas na tíbia. Ai. A cara do São Paulo tem mesmo. Já o Dr. Leonardo Adeu Ramos, ouvido pelo Agonia Tricolor, realiza fixação cortical com botões tanto na tíbia como no fêmur. Houve erro também na fixação do parafuso no fêmur, que acabou penetrando na articulação, o que causaria o que causaria incômodo e restrição de movimento. Fato é que a equipe ficou espantada com o que viu e houve relato de nova lesão. Aí é para finalizar. A agonia está acabando. O doutor Leonardo Adeu Ramos não viu a cirurgia e naturalmente não emitiria juízo de valor por questão médica. Apenas perguntamos se usaria a mesma técnica e a resposta foi não. E se a relação da cirurgia e se a refação da cirurgia significa voltar à estaca zero? A resposta é sim.
e provavelmente com um acréscimo no tempo de recuperação, certo? Agora, para finalizar, por fim, lembramos, o São Paulo enviou membros do Refis para acompanhar os procedimentos na Argentina e fez questão de mostrar o atleta fazendo movimentos surpreendentes alguns dias depois. Sim, tinha vídeo dele mesmo. Enfim, não esperemos nosso atleta para este ano e talvez nem para o início de 2024. Essa é a notícia da agonia tricolor. Agonizou mesmo o Galopo, tadinho. Então, o Departamento Médico de São Paulo devia, depois dessa notícia aí, devia vir a público uma nota e explicar o que aconteceu, né? Fica muito obscuro as coisas no São Paulo, essa parte de lesão. A gente não fica sabendo. Dorival ontem falou, não vai voltar ninguém, é só para junho. Entendeu? O Edson parece que voltou a calçar tênis de novo. Assim, tinha ido pro campo correr já, tal, e voltou para trás novamente. E o David sumiu. O David caiu lá no Triângulo das Bermudas, lá, esquece o cara. Essa questão da diretoria falar alguma coisa, ela sempre fica a desejar, né? Sempre é essa a manifestação que a gente espera e sempre fica nessa. Tanto é que o Galo foi para a Argentina e nós ficamos só no porquê. Por que o Galo foi? O que aconteceu? Depois de dias, o Casares comentou para um jornalista que abordou ele na porta do CT. Não foi nem assim numa coletiva, não foi nem numa nota oficial. Depois deve ter até soltado uma nota, né? Mas a princípio foi o Casares que falou sobre o porquê. E aí a gente estava conversando esses dias, né? História complicada, maluca essa do Galo, e citou ainda aquela história do carro que você leva no mecânico, às vezes por ser mais barato, o mecânico faz serviço porco, ou você leva no mecânico que é conhecido, depois você volta lá, o cara, sei lá, morreu, te fala que os funcionários falam que não sabe de nada, e aí você não tem garantia. Acabou que a ideia do Galo até então era de adiantar alguma coisa, né? Que ele ia fazer um procedimento lá e rapidamente já voltaria. E acabou atrapalhando, né? E se isso tudo for verdade, e se a decisão foi mesmo do Galopo e tal, você acha que deveria ter uma chamada de atenção? Falar aí, Galopo, como é que faz? Você foi para lá, recusou nós, fizeram um serviço. Assim, eu estou falando baseado no que eu li aqui. Sim. Você foi para lá, fizeram um serviço porco, e agora? Você vai ficar parado aí e a gente vai ficar no prejuízo? Qual é a responsabilidade que o atleta tem nessa, já que ele teve o poder de escolha no começo? Então, é assim, vamos partir do princípio que se ele quis ir para a Argentina, fazer a cirurgia lá, ok, mas a diretoria do São Paulo também aceitou ele ir para lá. Pode ter tentado mudar a opinião dele, mas a opinião do atleta é o corpo do atleta, prevalece. Sim. Né? E é lógico, o São Paulo com certeza deve ter pesquisado ou sabia quem que era a equipe médica que ia fazer essa cirurgia lá na Argentina. O cara não ia lá para a Argentina, lá para o pronto-socorro fazer uma cirurgia. Então, assim, eu vejo mais como, cara, culpa dividida, entendeu? É uma fatalidade, talvez, um procedimento cirúrgico, sei lá, o que aconteceu. Mas eu acho que assim, o Galopo não tem total responsabilidade, também a diretoria não tem total. Foi acordado isso, né? Então, se teve acordo, todo mundo é culpado e agora fazer o quê? Uma verdadeira bagunça, né, Alexandre? Uma verdadeira bagunça. Bagunça. Porque aí a gente já cai no caso que talvez o jogador não sentia confiança no departamento médico do São Paulo por outras questões passadas. Aí quis ir para fora. Mas ele não teve histórico. Mas ele teve algum histórico? Mas ele teve algum histórico no São Paulo para ter essa desconfiança? Ou ele só queria passear? Não, vou para a Argentina que lá aproveita e dou uma passeada, lá pega uns dias de atestado. Eu acho que não é. Eu acho que se fosse algum outros jogadores até poderia ser, mas o Galo parece que não é esse cara. Ele não é um cara desse tipo de jogador que
vamos dizer assim, entre aspas, chinelinho, né? Não E é quem não. que você, e quem que você acha que faria isso? De colocar na Quem parede. faria? Porque eu, assim, particularmente, eu não. Se você estivesse falando do Caleri, aí tudo Ah, bem, eu concordaria. Não, o Caleri não faria isso. Mas o Galopo, eu não ponho a minha mão no fogo assim, a ponto não, de. mas o Galopo, o que ele brigou para ser titular nesse time, cara, o que ele entregava dentro de campo, você vê pelo. Eu acho que sabe um cara que eu acho que faria isso aí? Às vezes vai te surpreender. Luciano, pelo jeito que ele toma os cartões amarelos, entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho Você bem. sabe que o Luciano foi Aniversário dele hoje, né? Se não me engano. aniversário dele? Ah, então, É, parabéns, Luciano. Eu ia falar outra coisa aqui. parabéns, Luciano. Parabéns. Foi o gol mais importante do São Paulo nos últimos anos aí. Foi o segundo gol contra o Palmeiras, né? Que tirou a gente da fila aí no Paulista. Isso aqui não tá, né, no roteiro da live, mas aí eu lembrei de outra coisa, que a brincadeira era em cima disso. Mas me parece que o STJD já puniu atletas, mudando totalmente de assunto, que estão envolvidos na penalidade máxima, Sim, já né? afastou. Apesar que todos os Oito. clubes já tinham afastado os jogadores. Parece que o único que não tinha sido afastado até o fim de semana era o Igor Carius, do próprio Sport, que jogou contra o Ituano e já tinha sido citado, e o Sport parece que não ia tirar ele do time, mas aí o STJD já mandou tirar, então agora não tem mais jeito. Então, mas daquela lista que eu vi, que se eu não me engano tem 8 atletas, tá faltando gente ali, hein? Você chegou a Mas eu ver acho que ali? ali é aquela lista assim, vamos, entre aspas, os jogadores acho que mais assim, famosos, né? Vamos dizer assim. Ah, acho que não, hein? Porque essa pessoa que tá faltando também é famosa. Mas vamos aguardar, vamos aguardar e ficar de olho, porque essa prática tem que ser punida, viu, Alexandre? Isso aí não pode acontecer. Né? Nós não Mas falamos assim, sobre isso. o Maico, é a minoria, viu, cara? Eu acho que é a minoria dos jogadores, velho. Não é, entendeu? É um jogador meio com déficit de inteligência mesmo para fazer um negócio desse. Ah, se você for analisar, tem muita gente com déficit que comete coisas aí que não Hum, precisa, né? Que é o que a gente sempre fala, jogador envolvido com mulheres que acaba dando problema, né? Tá tendo vários casos. Agora parece que deu uma acalmada, né? O que eu é acho, esse assunto ele é tão complexo, né? complexo que se a gente começa a falar, aí vai, né? Eu vou falar aqui agora, por exemplo, que o Cuca, né? Fizeram o que fizeram com o Cuca no Corinthians, aí o Cuca foi mandado embora. Quer dizer, o Cuca pediu conta porque não aguentou a pressão. Parou de falar do Cuca. Ninguém E fala aí mais a, do Cuca. aí a própria torcida que não queria o Cuca lá, teve grito homofóbico no jogo contra o São Paulo. Exato. Entendeu? Não Coisa tô que. culpando assim, não, porque se tiver jogo no Morumbi também, provavelmente a torcida do São Paulo vai fazer alguma musiquinha, tem musiquinha para eles também. Então, assim, a tal da hipocrisia, né? Ou você entra num assunto de vez e acaba logo com isso, ou É, não adianta nada. e assim, a gente também não vai ser hipócrita de falar assim, corintiano falando lá, a hora que vai bater o. Não, na verdade, não foi na hora que vai bater o tiro de meta, isso aí foi no passado, né? Já pararam com isso. Sim. Mas cantaram lá no começo do jogo, né? Temos que ganhar e tal, Uhum. dessas tricas e tudo mais. E a gente também tem uma música que a gente precisava até inovar, né? Colocar outra coisa que não fosse homofóbica também, que Sim. canta para eles quando joga no Morumbi. Sim. Mas o que causa a estranheza e que a gente fica chateado é o fato de você, às vezes, fazer exatamente isso que você falou. Você compra a ideia de uma causa, que a gente não aceita que façam isso. Mas aí você Aí vai uma lá semana e depois, grita. 2 semanas depois, você vai lá e faz coisa igual ou até pior, né? E são as mesmas pessoas, né? São as mulheres, são os homens, enfim, não tem questão de gênero, mas são as mesmas pessoas que defende, mas aí vai lá e ataca. E tipo assim, aí é como se o Cuca tivesse pagado a pena dele com a demissão, com o fato E dele o ter. negócio é muito maior que isso, né? Hã? E a situação é muito maior que isso. Sim, ué.
o cara não pode trabalhar no meu clube porque ele fez isso no passado. Mas qual que é o X da questão? É ele estar aqui ou é ele ter errado e ter que pagar? Não dá para entender, sabe? Então, assim... Não tem uma linha de raciocínio, né? Assim, não tem um norte para você seguir, para a galera seguir, parece. Daniel Alves, tá quietinho por enquanto? Tá lá, a mesma coisa, muda de versão todo depoimento, São Paulo continua pagando ele. Eu não sei, né, cara? Eu acho que São Paulo tem tanto negócio, tanta gente entra na justiça contra São Paulo. São Paulo devia rever também o que paga para ele. Não sei se tem jeito de que o cara lá tá lá preso, cometeu isso daí. Tentar alguma coisa também, né? O cara não trouxe benefício nenhum pra gente, só prejuízo. Agora ele recebe auxílio também, né? Não tem necessidade de ficar pagando o cara, né? Esquece, sim. Robin, tá por aí? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Eu andei vendo uns vídeos dele no YouTube, no Pedrinho Instagram. também, São Paulo tomou uma decisão lá antes de qualquer coisa, também não sabe o que aconteceu. Isso aí pode causar prejuízo para São Paulo, mas... É igual você falou, o Pedrinho é o tipo caso também. Tipo assim, parece que a punição pro Pedrinho seria ele sair de São Paulo. Ah, saiu de São Paulo, teve a punição, apaga o que ele fez, e se ele for seguir caminho em outro clube, que siga. Parece que a punição era essa, ó. Você vai ser punido se sair de São Paulo. Saiu de São Paulo, foi punido, porque ninguém fala mais nada, não toca no assunto. É igual a gente falou, a tal da hipocrisia e do sem ter um rumo. Tipo assim, ó, você não pode de forma alguma, é como se você não pudesse, fugiu a palavra aqui, mas é tipo assim, ó, aqui não, entendeu? Você pode É. cometer os seus erros, mas aqui não. Em outro lugar, o outro lado vê o que faz, né? Você não tem chance nem de se defender, a gente não pode esperar nada, não. Ah, rumor? Aqui não. Então, é mais ou menos... Aconteceu com o Jean lá atrás também, né? Vamos torcer, e o Jean tá jogando, né? Tá jogando, tá... Mas teve que jogar no Paraguai, né? Sim. Vamos torcer para que todos esses casos se resolvam de uma forma mais rápida, né? Porque também é complicado você ficar com o negócio pendurado ali, né? Mas Não é o que sabe. acontece aqui. O negócio nunca. As coisas não se resolvem, né? Isso é em todas as questões. Caiu na justiça aí o sofrimento aumenta mais pelo tempo do que pela própria decisão, a verdade é essa. E o basquete, hein? Mudando de. Basquete, leu meus pensamentos. Basquete ontem para Jogaço ontem, jogaço. para mim entender de vez como é que funciona o basquete, né? Porque eu falei para você, nossa, deixa mais 5 jogos para decidir Não, isso e tal. Aí você falou, não, é só ganhar 3 aí, já era. E o São Paulo foi lá, ganhou 3. Ganhou as 3 primeiras. Levou vantagem por jogar os 2 dos 3 em casa, né? Isso aí eu acho que acaba fazendo a diferença. Então, mas o Flamengo tinha melhor campanha. Então, o que acontece? A intenção é de 5 jogos você ter 3 em casa, de supostos 5 jogos, né? Então, o primeiro jogo foi no Rio. Então, o que é a tendência? O que é a tendência? Era o Flamengo ganhar lá no Rio, mesmo que o São Paulo ganhasse os 2 no Morumbi, ia ter mais um no Rio e, se precisasse, mais outro no Rio. Tá entendendo? Eu não assisti o jogo, mas favoreceu o São Paulo o fato de jogar a melhor de 3 em casa, né? Que jogou fora o primeiro e as outras 2. Que ganhou a primeira, era aquilo que todo mundo estava falando. O São Paulo conseguiu uma vitória improvável lá no Rio. Aí, a hora que veio os 2 jogos pro Morumbi, se o São Paulo quisesse passar, tinha que ganhar os 2 jogos, porque se voltasse confronto pro Rio, aí o negócio ia ser difícil. Então, assim, o São Paulo foi com a faca nos dentes nos 2 jogos. Ontem, principalmente, se não me engano, acho que foi 7-1 a 69, se não me engano, ontem. 2,69. 7-2-69, um jogaço, cara. E assim, aquela torcida do São Paulo nos 2 jogos é igual a torcida do São Paulo no estádio. Os caras não param de cantar. E o legal foi que no meio do jogo o São Paulo estava na frente lá, e a hora que acabou também a torcida gritando: Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Foi engraçado, cara. É isso aí, ó. Esporte é isso também. É uma zoação sadia e
virou meme, cara. Vai fazer o quê? E agora é esperar o confronto. Hoje ia ter, ou já teve, acho que já acabou. Era Minas e Franca. Franca, que é o, vamos dizer assim, é o Real Madrid hoje em dia. Do Real Madrid não, né? Porque perdeu pro Manchester. Mas é o top aí do basquete. Tava 1-1 e o jogo São, hoje era em Minas. Depois são, automaticamente vai ter jogo em Franca na volta. são 4 tempos o basquete, é isso? 4 quartos que se fala, né? 4 tempos ou 4 quartos. 4 quartos. 10 minutos cada. Falta 34 segundos para acabar o jogo. Já está no quarto, Quarto. é assim que fala, né? E o jogo está empatado em 91-91. Minas e SESI Franca. Ixi, aí, ó, jogão, jogão. Aí é o seguinte, O primeiro SESI Franca ganhou, o segundo Minas ganhou. Então quer hoje dizer que tá sendo em Minas o jogo. né? Não, mas se Não o Minas acaba hoje. não acaba hoje? Ah, não, Não, não é porque verdade. Não acaba tá hoje, 1 a verdade. 1. E o SESI agora está na frente. Eu posso narrar o jogo aqui também, se você quiser. Falta 20 segundos. Não há necessidade. Tá empatado aqui, 91, Joguinho 91. legal pra ir, hein? Imagina. Vamos? Bora? São Paulo e Franca na final? Então, vamos torcer pro Franca, né? Vamos torcer pra Franca, que Mas aí inclusive, e a torcida de Franca do São Paulo comparece lá, hein? sim, sim. E é pertinho, né? E é um jogo É, legal, exatamente o que você falou. E aí, vamos esperar passar para ver como é que vai ser, mas bacana. ano passado eu fui ver São Paulo e. Cara, o ano passado, São Paulo e Chapecoense. O jogo era 8h30 e a gente chegou lá no Morumbi, acho que era 6 e pouquinho, e Basquete. 7 horas ia começar. Não, São Paulo e Chapecoense, campo. E ia ter o jogo de São Paulo, acho que era 8h30 ou 9 horas, e a gente chegou lá 6 e pouquinho, e eu vi mexendo lá que ia ter São Paulo e Rio Claro de basquete. A gente falou, pô, nós estamos aqui, e o ginásio do basquete acoplado com o Morumbi, entendeu? Fica lá, junto. Então a gente foi, eu, minha Mas esposa, o Vinícius, a Gabi. fica, Cara, eu nunca tinha visto um jogo de basquete de perto, assim, com jogadores profissionais e tal. Cara, é muito legal, velho. Os caras, os caras parecem uns robôs, cara. É muito louco, você vê muito pertinho, porque é ginásio, entendeu? E os caras ficam muito perto de você, assim, cara. É legal pra caramba, velho. Muito legal. vamos São Paulo torcer para. perdeu nesse dia. Não devia ter ido, né, Alexandre? É. Atrapalhou o esquema lá, tal. Ô, Alexandre, vamos torcer então pro Franca aí, pra final, e combinar esse passeio lá em Franca para assistir o jogo. Legal. Legal. Alexandre, eu ia falar sobre isso no começo da live, só que aí acabou que nós já entramos sobre o jogo e acabou ficando pro final. Sim. Eu quero agradecer a todos que nos ajudaram, né, através ali dos convites que nós enviamos. Nós estamos fazendo essa live aqui, eu imagino que a última, né, essa live ao vivo, que a gente vai fazer o download dela, depois jogar no nosso canal, que a gente abriu para fazer esse trabalho, com o intuito de jogar todas as conversas que a gente já tem um tempo que vem falando através de WhatsApp, né? Para quem não sabe, eu moro em Paraíso, você mora em Itaú, mas todo dia a gente conversa e o assunto é um só. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E, Exatamente. e aí a gente acabou chegando numa ideia maluca, né? Não lembro nem assim como foi que surgiu isso, mas vamos fazer live. Não, e só Aí, para antes que eu esqueça de falar também rapidinho, a gente combinou também de não falar sobre o jogo antes da gente fazer o vídeo. Para sim, cada um expor a sua opinião aqui, para ficar uma coisa legal, para debater. Vai ter dia aí que eu vou discordar. Por enquanto tá mil maravilhas, tá tudo tranquilinho. Mas vai ter dia aí que o negócio é, pode ficar feio. é porque o Dorival tá ajudando também, né? Tá ajudando também, tá ajudando. Igual você falou, a gente faz isso aqui, em vez da gente ficar no WhatsApp ali, a gente faz esse vídeo aqui, expõe a opinião e é legal. O intuito nosso é bater papo,
conversar sobre São Paulo, não é nada mais além do que isso, mas a gente pede para a galera aí compartilhar o vídeo aí, né? Agradecer ao grupo lá do WhatsApp, lá do Fanatismo Tricolor, que deu um apoio aí para a gente também. E lembrando que tem que inscrever, né? Eu sempre achava um saco esse negócio. O cara ia fazer vídeo no YouTube, ficava assim: inscreva, ative o sininho. Mas é importante, é o mais importante. Agora a gente está vendo o porquê disso tudo, né? A gente ontem teve que bater uma meta aí de 50 inscritos num canal que não tinha ninguém, né? Para poder fazer uma live. Cara, e assim, para que a galera saiba, se tiver 50, se tiver 100, se tiver 1000, a intenção nossa é continuar fazendo isso aqui, porque a gente gosta, a gente quer falar do São Paulo, então é isso. Tanto é que a gente queria os 50 justamente para fazer a live, nada mais que isso. Então, Exatamente. ter no mínimo 50 para poder fazer as lives. E acabou que o YouTube acabou atrasando o nosso lado, porque por burocracia, acredito que amanhã a gente consiga fazer ao vivo, e aí, a partir daí, dando tudo certo, a gente já consegue, se Deus quiser, entrar ao vivo no canal certo, né? Depois da vitória do Vasco, se Deus quiser. Depois da vitória do Vasco. Contra o Vasco, né? Vitória sobre o Vasco. Contra o Vasco, sobre o Vasco. E tendo aí participação através do chat aqui, né? Pessoal comentando. A gente vai convidar também, né? A hora que tiver mais aí no jeito, a gente vai convidar alguém, amigo nosso mesmo, que a gente conhece, e queira vir aqui dar opinião, uma terceira opinião também. É isso. Separar um quadradinho aqui para um convidado, quem sabe até 2, isso aí. Hoje a gente, inclusive, ia fazer a divulgação desse vídeo ao vivo, né? Mas aí eu mesmo falei, Alexandre, vamos esperar mais essa, porque a última deu certo. Essa aqui, estamos finalizando, 1h12 praticamente, tudo correu bem. Vamos igual o Dorival, com segurança. Com segurança, sem correr risco. E aí na próxima, dando tudo certo, canal novo, vídeo ao vivo, e mantendo isso aí. Lembra Facebook, né? Para quem usa o Facebook. E aí, tem o grupo agora. E aí, Tricolor. Agora tem o grupo do tem a página do Instagram, que é E aí Tricolor também, só com R a mais lá na frente, mas vocês vão encontrar. E a gente vai fazendo aí nessas plataformas diferentes para poder agradar todo mundo, né? Até no Facebook a gente já lançou lá o palpite pro jogo contra o Vasco, né? Então, pra galera deixar o palpite lá. Você já lançou contra o Vasco? Já lançou? Lancei um contra o Vasco já hoje, já. Tô pensando aqui em dar uma motivada nessa galera aí. Muita gente gosta de apostar, né, Alexandre? Eu não tenho sorte com aposta. Eu andei apostando aí na Copa do Mundo, nunca tinha apostado, aí naquela loucura, todo mundo apostando, eu fui lá, cada dia eu gastava R$10, eu só perdia, 10, aí por fim, eu acho que no terceiro dia eu falei, não posso ficar perdendo assim. Mas você não entrou no esquema, lá, então aí não tem jeito. E eu não sei apostar, porque os caras falam, não, você tem que apostar de R$1, R$2, 50 centavos. Eu falei, não dou conta disso não, quero apostar 10. Eu fiz um jogo aí de R$2 na rodada inteira do Brasileiro lá. Se der os 10 jogos que eu apostei lá, dá 9 mil R$2. Mas tem que acertar os 10 jogos, entendeu? É tipo assim, não vai ganhar, entendeu? Vai. Da última eu acertei 7. De 10 eu acertei 7. Devia ter apostado só em 7. E aí eu tava pensando em fazer uma forma de palpite, lógico, não vai ser muito fácil, né? Mas a gente tá bolando uma forma de palpite aí, onde a pessoa não precisa gastar, porque igual eu, tem muitos azarões aí que já desanimou com a aposta, mas a pessoa, por participar, colocar ali seu comentário e sendo assertivo, já ganharia uma pequena gratificação, né? Exatamente. E aí mas a gente ainda convidava essa pessoa para o bate-papo também. Tá? Isso. Mas é isso aí. Então, de resumo, é isso. A gente está fazendo tudo isso aí com aquele mesmo intuito que a gente sempre teve quando participava do mesmo grupo de WhatsApp, quando fazia as famosas romarias, né? Ia para o
A maioria, pra falar a verdade, E assim, ó, lembrando, tem muita gente que me agradece, né? Agradece às vezes a mim, que eu conto que conta comigo, mas em nome a você também, que você era um dos caras que comandava as romarias, né? Que a gente chamava, que se não fosse essas romarias que a gente fazia, tinha gente até hoje que não tinha conhecido o Morumbi. Então eu encontro muita gente aqui que até hoje fala, pô, vocês lá foram que fez eu realizar um sonho de ir para o Morumbi, que legal. talvez a pessoa não consegue. A gente, né, do jeito nosso aí, na humildade e na correria do dia a dia, a gente conseguiu, às vezes, realizar o sonho, assim, de alguns. Isso é gratificante, né? E tem gente que agradece também pelo fato de ter voltado, né? Porque se não fosse, tinha ficado por lá. Teve que pegar na mão, né? É. Não queria voltar, não. Ô, Falei, uma hora, a gente aqui, ó, que sobrar um tempo, a gente tem que contar já o que nós já passou nessas romarias aí, que é interessante. E tem testemunhas, então, assim, nós não vai contar nada que seja mentira, né? o problema é que vai ser uma live muito grande, né? Com tanta história. Vai, tanta história, mas vale a pena. Ou uma, em cada live contar uma, no final, é engraçado. É isso aí. Mas é isso aí de resumo. Nunca fizemos nada para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para ganhar vantagem, mas sempre para. Tá? É igual eu estava comentando aqui, a gente conversa demais pelo WhatsApp e resolveu fazer o seguinte: não, vamos pegar essas conversas aqui interessantes e jogar para todo mundo participar, porque. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é isso mesmo que nós quer. Exatamente. Tá aí. Se quiser o conteúdo, tá aí, a gente vai continuar gravando. É uma forma de eu e você também acabar batendo esse papo. E espero que a maioria goste, né? Porque aí acaba motivando a gente a continuar. É isso aí. E assim, vamos fazer igual os famosinhos. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tem que ativar o sininho, né? Porque na hora que entrar Ative o ao vivo, sininho. se não É, ativar o sininho, não fica a minha, a sabendo. minha, a minha menina, a Gabi, ixi, filha, ela sabe tudo esse negócio de YouTube aí, 7 anos. Pedi umas dicas pra ela lá, como é que a gente tem que falar, tal. Ela vai, ixi, ela dá umas aulas aí. Você tá aprendendo direitinho com ela, então. Né, tá vai devagarzinho. Mas é isso aí, então, Alexandre. Acho que por hoje é só. Faltou alguma coisa? Beleza. Não, acho que é só mesmo, né? Esse aí, agora é esperar sabadão, horário bom, hein? 6h30, cara. Ixi, é um horário top esse aí. Bom que é no sábado, né? Porque se fosse no domingo ia demorar demais. Eu já tô louco para ver o São Paulo entrar em campo. A gente não Principalmente se consegue, né? ganha, porque aí você passa o domingo tranquilinho, Só secando. só secando, né? Entendeu? Então é uma beleza. Sabadão à noite é uma beleza. Aquele horário ali, ó, já dá para uns aperitivos, beber uns negócios É. e, e aguentar o Nestor. Jogando mal. Mas é isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Aí Valeu. nós vamos divulgando, tá? Nós vamos Sim. divulgando aí, porque a gente não tem data e nem horário exato para falar assim, ó. Por enquanto, né, Alexandre? A gente está começando, então a gente não tem assim data e local exato para falar assim, ó, tal dia, tal horário, estaremos ao vivo. Mas a gente vai divulgando e se Deus quiser na próxima já é ao vivo, então vai ter participação aqui Isso. e todo mundo vai ficar sabendo antes. Beleza? Certinho. Beleza. Tamo junto. E aí, Saudações, fica com Deus. tricolor? Aquele abraço. Valeu. Falou.